Fala, empresários, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Meirelles, especialista em finanças empresariais e gestão de pequenas empresas. E eu tô aqui hoje para falar de uma ideia de liderança, da gente traduzir liderança na nossa empresa. Como a gente aplica formação de líderes na nossa empresa. E isso é muito importante, porque se a gente está buscando crescimento, a gente precisa formar líderes para a empresa não depender só da gente, do dono da empresa. Então tem um livro que eu indico aí para vocês entenderem mais esse conceito, aprofundar esse conceito, que chama O Pipeline da Liderança, do Rancharan, é um famoso escritor aí falando de gestão de empresas. E nesse livro, ele aprofunda bem como formar líderes na nossa empresa de uma forma bem prática. E isso serve para o pequeno, para o médio, para o grande empresário, porque assim, se a gente é pequeno empresário, para buscar crescimento, a gente precisa formar líderes, formar liderança para a empresa ir crescendo e a gente ir traduzindo a cultura ali em processos e através desses processos o crescimento da empresa se torna mais visível, tá? Então, e isso começa com pessoas, gestão de pessoas, tá? Ah, Felipe, eu tenho uma empresa de 10 funcionários, tudo bem. Mas você tem que passar alguns conceitos ali, porque senão você vai ficar patinando e sua empresa não vai ter tração no crescimento que você busca, tá bom? Então, assim, é um conceito que se você tiver desde da empresa pequena ali, você vai olhar para sua empresa de uma forma diferente. E isso pode fazer a diferença no crescimento da sua empresa, tá? Não importa se você é pequeno, se você é médio, se você é grande, esse conceito, ele serve para todos os estágios, tá? E de formas diferentes. Mas se você já tiver esse conceito numa pequena empresa, você vai acelerar muito o seu crescimento. Se você sente que a sua empresa trava quando tenta crescer, já parou para pensar que pode ser um gargalo da liderança que você colocou lá, ou da liderança que nem existe na sua empresa, e tudo depende de você? Então, muitas vezes, na pequena empresa, o dono é centralizador, a equipe é despreparada para assumir responsabilidades, então tudo depende do dono. Qualquer coisa que você vai fazer ali, você precisa ligar para o dono, você precisa mandar uma mensagem para ele decidir ali pela empresa, né? E isso é uma falta clara de processos estabelecidos. Quando você é o dono da empresa e você coloca todos os processos bem estabelecidos de forma clara para todo mundo, você já não fica tão preso ali na sua operação. E outra coisa é a cultura baseada em urgências, não em valores e visão. Na empresa é muito comum você ver as pessoas apagando incêndio junto com o dono, porque o dono já está apagando incêndio, então a cultura da empresa é focada em apagar incêndios e não em uma visão, um valor estabelecido ou um processo bem estabelecido. Então, o objetivo desse vídeo, pessoal, é mostrar que crescer exige uma estrutura, tá? Porque senão você vai ficar sua empresa pode estar vendendo muito bem, mas você não tem uma estrutura. Então, você chega um patamar ali que você não consegue passar para o próximo nível. E isso depende também de uma estrutura de lideranças bem desenvolvida, tá? E não ficar só nas costas do dono da empresa. Então, o pipeline da liderança, pessoal, que o Rancharan fala nesse livro, que é um funil para você desenvolver lideranças, tá? Então, uma pessoa entra no seu time, ela acaba fazendo muita coisa ali e você vai afunilando aquilo ali para onde você quer designar ela, qual o objetivo que você quer formar ela, para ela te ajudar ali no processo de crescimento da sua empresa. Uma definição simples do que é esse pipeline da liderança é o caminho de transição que um profissional percorre ao assumir diferentes níveis de liderança, tá? Então, imagina um funil e cada nível desse funil é um nível de liderança que ele está desenvolvendo ali. E basta você, dono da empresa, desenvolver todos esses níveis em todas as camadas da liderança dessa pessoa ali que está entrando na sua empresa. Se você tem uma empresa pequena, você vai passar por todos os níveis. Se você já tem uma empresa maior, você contrata pessoas para desenvolverem outras pessoas nesses níveis, tá bom? Mas isso é importante para você estruturar bem o seu time, estruturar bem a sua empresa, buscando o crescimento da sua empresa, tá bom? De forma estruturada. Então, em cada etapa desse funil, exige mudanças, tá bom? E tudo que exige mudanças é dolorido, é difícil, mas precisa ser feito. Porque se não tiver mudança na sua empresa, você vai ficar patinando e você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a primeira mudança aqui é um nível de habilidades, tá? Que você precisa ter e o que os seus líderes precisam ter, tá? A pessoa precisa saber fazer o trabalho, tá? Então, assim, se você contrata uma pessoa muito júnior que ela não sabe, você precisa ensiná-la a ela fazer esse trabalho. Não dá para esperar que a pessoa saiba fazer tudo se ela não teve um treinamento, não teve um aprendizado, tá? Isso parece muito óbvio, pessoal, mas quando você entra dentro das empresas, você vê que nem as coisas óbvias são feitas. Por quê? Não porque a pessoa não quer fazer, ou o dono não quer fazer, ou os líderes ali não querem fazer, é porque não tem tempo para isso.
E você, que é líder, você precisa destinar tempo para desenvolver pessoas, tá? Porque senão você vai ficar preso no operacional e você não vai ter pessoas para te ajudar ali. Você vai estar sempre preso naquela operação e você não vai estar gerindo uma forma eficiente, uma forma correta a sua empresa. Então, você desenvolver habilidades nas pessoas é a chave de você sair do operacional e você ter uma gestão mesmo da empresa na sua mão. Então, o tempo aqui, e como ela deve usar esse tempo, é muito importante. Como você, líder, vai usar esse tempo e como esse liderado também vai utilizar esse tempo. Tá? Então, você tem que criar alguns passar alguns rituais ali para esse liderado e para você também fazer durante a semana, uma reunião uma vez por semana, um planejamento uma vez por mês, ver os resultados que foram gerados nesse mês. E se você não conquistou essas metas durante esse mês, por que você não conquistou? E repassar isso para ver por que não foram atingidas. E de alguma forma ali replanejar isso para no mês seguinte melhorar. Tem certos rituais que você precisa inserir no seu time e você precisa seguir também. Porque se você sai apagando incêndio e você não tem uma gestão do seu tempo ali, você vai estar sempre nessa função de apagar incêndio e o seu time vai estar sempre de cabelo em pé, não sabendo o que fazer. Né? Ele vai trabalhar num dia, mas ele não tem um planejamento do dia. Então, se você, líder, não tiver um planejamento, como é que eles vão ter? Né? Então, começa por você, começa pelo líder, pelo dono, tendo um planejamento de tempo, uma gestão de tempo, e você passando isso para os seus líderes também. Tá? E isso vira um efeito cascata. Ou para o gerente, você passando isso para o gerente passando isso para os níveis mais de base. É importante você entender o que precisa ser feito e traduzir isso em rituais diários. E você também entender quais são os valores que precisam ser valorizados para ser mais eficaz em cada nível de liderança. Então, por exemplo, se você é um empresário que tem 10 pessoas no seu time e hoje você não tem um gerente, então você está fazendo tudo, você está fazendo esse papel de gerente. Ou você contrata uma pessoa, ou você tem esse tempo com seus funcionários ali para estar traduzindo isso para eles, né? Os rituais que cada um precisa fazer, em cada função precisa fazer, para gerar crescimento na sua empresa. Tá? Agora, Felipe, eu não tenho tempo, é difícil, eu quero ir para um nível mais estratégico. Tá? Então, contrata uma pessoa, forme ela uma liderança ali, que você confie, para ela traduzir isso para os seus funcionários, tá bom? O que não pode é uma empresa sem um líder, é um barco sem um capitão, porque daí você não, se você está pagando incêndio, você não é o capitão do barco, você é mais um funcionário ali que está correndo de cabelo em pé. E isso é duro a gente ouvir, mas é a realidade, pessoal. Se você não entender, não colocar na consciência e falar, pô, mas para onde que a gente está indo? Se o dono não fizer isso, todo mundo está perdido. Então, treinar habilidade. E a primeira coisa é treinar as suas habilidades, tá? Do líder ali, do dono. Quais são as habilidades? Eu tenho isso, eu não tenho isso, tá? Então vamos contratar uma pessoa que vai suprir isso que eu não tenho. Gestão de tempo. Eu estou fazendo a gestão de tempo correta do meu tempo, o meu tempo como dono, como empresário? Ah, não. Então para. Planeje a sua semana, planeje o seu mês, planeje as suas entregas, o que vai entregar. E depois disso, tente planejar também junto com seus funcionários o que cada um vai fazer e quais são as entregas que você espera. Mas, pessoal, precisa ser uma forma clara. Você precisa passar de maneira clara isso para o seu funcionário, tá bom? E não sair fazendo e falar, ó, você faz assim. E a pessoa aprende fazendo, só que chega uma hora e fala, tá, mas e aí? A gente está caminhando para onde? Entendeu? Então, você tem que ter uma visão, tem que dar uma direção. E os valores também. O que tem valor para você? O que tem valor para sua empresa? Coloque isso para o seu funcionário, de forma clara, tá bom? Que eles vão seguir você. Então, e por que isso importa para o pequeno empresário? Porque muitas vezes, pessoal, o líder técnico vira gerente sem preparo. E isso é muito comum. Pô, você tem um cara muito técnico ali na sua empresa, né? Sei lá, vamos pegar uma pessoa de vendas. Pô, o cara é bom pra caramba, ele arrebenta, ele bate as metas e tal. Pô, vamos promover ele para gerente. Pô, promove o cara para gerente. Pô, agora você tem gestão dessas 5 pessoas aqui que são da área de vendas. Pô, o cara trava. Trava, pessoal, porque gestão é diferente de fazer operacional ali no dia a dia. É diferente de vender. Ter gestão de pessoas que não é só a venda. Ele pode vender também, mas aí ele tem que cuidar de um time, ele tem que preparar o time, ele tem que liderar, ele tem que dar feedback pro pessoal. E muitas vezes a pessoa não está preparada, porque o cara é um bom vendedor, mas de gestor ele nunca foi e ele não sabe como operar isso. Então, assim, se você não treinar essa pessoa para virar esse gerente, e não é porque ele é um bom vendedor que ele vai ser um bom gerente, você precisa primeiro treinar e ver se ele tem aptidões ali que, ok, beleza, ele vai ser um bom gestor. Se ele não tiver, às vezes o cara que não vende tão bem assim, ele pode ser um gestor melhor. Então, a gente tem que ter esse olhar para a nossa equipe e esse olhar para a nossa empresa de quem vão ser as lideranças que a gente precisa ali para tocar esse barco com a gente. E de cascatear esses processos aí que a gente precisa na nossa empresa. Então, o que foi resolvido no nosso planejamento estratégico, né? No nosso plano, na nossa meta, quem que vai traduzir isso melhor para a nossa empresa? Tá? Esse é o verdadeiro líder. E por que isso é para o pequeno empresário? O que impacta? Porque assim, aí o dono fica preso em tarefas operacionais. Sempre, né, pessoal? Sempre cai nas costas do dono.
Pequena empresa sempre cai nas costas do dono. Então, assim, você precisa entender esse conceito para você aplicar na sua empresa, para você não ficar refém dela, você não virar mais um funcionário, você virar um cara com um pensamento estratégico, né? Apontando o norte para sua equipe, para onde que vai, para onde a gente vai caminhar, tá bom? Isso é muito importante. A sua empresa precisa de você como líder, não mais um funcionário apagando incêndio. É importante apagar incêndio? É, mas você precisa ter estrutura. Incêndio sempre vai ter, tá? Mas de uma forma estruturada fica muito mais fácil. Você tá pontualmente em algumas questões ali que precisam de você. Mas quanto mais estrutura você tem, melhor e mais rápido e mais eficiente você resolve os problemas. Então, eu queria falar desses 6 níveis aqui, dessa liderança, desse funil aí que a gente falou. Quais são os níveis desse funil, dessa liderança, de forma prática, como é que você desenvolve isso? Então, assim, se a pessoa é um colaborador, ela precisa ser líder de si mesmo. Se ela quiser avançar um nível ali, ela precisa ser líder de si mesmo. Então, de executante para alguém com disciplina e responsabilidade. Então, assim, esse colaborador, ele tem que executar com disciplina e responsabilidade o que lhe foi passado, o que veio de cima, né? E ele precisa traduzir ali e executar aquilo de maneira eficiente, tá? E com responsabilidade. Na empresa pequena, é o funcionário que começa a entender metas e organização pessoal, tá? Então, aquele funcionário que começa a entender as metas ali que foi passado para ele, e ele consegue se organizar ali com as rotinas do dia a dia, né? O que ele precisa entregar, tá bom? Então, esse é o primeiro nível de liderança. É o funcionário que muitas vezes ele acabou de entrar, ele precisa executar de forma correta, ter responsabilidade, entender as metas que lhe foram passadas e ter uma organização ali, pessoal ali do dia dele, do dia a dia dele, da rotina. O segundo nível é de líder de si para líder dos outros, tá? Então, assim, eu já consigo fazer as minhas entregas, eu já consigo me organizar na minha rotina, fazer aquela gestão de tempo. Agora eu vou aprender a delegar, comunicar e acompanhar essas pessoas que estão abaixo de mim. É mais um degrau ali, e hoje eu tenho pessoas que eu lidero, e aí você vai aprender a delegar para essas pessoas aqui, comunicar e acompanhar. Aqui surgem os primeiros encarregados e supervisores, tá? Então, ele é supervisor de um time aqui, essas pessoas estão entregando, e ele está delegando, acompanhando, comunicando o que precisa ser entregue, tá bom? De forma clara para esses liderados. Esse é o segundo nível, tá bom? Então, assim, eu estou falando os níveis aí, depois você que é empresário, pequeno empresário, entenda depois o nível que você está, tá bom? De liderança, tá? Aqui, então o segundo nível é saber e aprender a delegar, tá bom? Aí, pessoal, surge o terceiro nível de líder, que é de líder de outros para líder de líderes, tá? Então vamos traduzir isso aqui. Na prática, é você aprender a desenvolver outros líderes, tá? Então você está numa posição de liderança e aqui nesse terceiro nível você já consegue desenvolver líderes. Não basta apenas cobrar resultado, mas precisa formar pessoas, tá bom? Então, pensa aí, você está no terceiro nível, você já sabe formar outros líderes abaixo de você, ou não, você só sabe delegar, comunicar e acompanhar, tá? Que é o segundo lá. Então, esse aqui você já consegue formar líderes abaixo de você, né? Não só cobrando resultado, mas formar essas pessoas para a liderança, tá bom? Agora vamos para o quarto. De líderes, que a gente falou que é o terceiro, para gerente funcional. Então, o que é isso? É uma visão sistêmica do negócio. Você precisa alinhar a área com a estratégia da empresa, tá? Então, assim, você já é um líder, que você já forma líderes e você já entende a visão da empresa e a estratégia, você consegue alinhar tudo isso numa visão, uma visão macro ali do negócio. E você não fica só na sua área, tá? Então, vamos pegar o exemplo lá de venda de novo. Tem um gerente de vendas que ele tem os líderes embaixo dele, tá? E por algumas vezes ele pode ver uma pessoa que ele tem um perfil de líder ali, ele pode formar esse líder, tá? Só que esse gerente aqui, ele só olha para a área dele, ele não consegue olhar a empresa como um todo, ele não alinha, ele não sabe como alinhar o que ele está fazendo hoje para uma visão mais estratégica da empresa. Ele sabe que ele tem que vender tantos, tá? Mas ele não tem uma visão mais geral do negócio, tá? Então, mas eu vou vender tanto, eu vou comprar muito, então o meu custo vai subir, tá? Então, será que isso está alinhado com a visão da minha empresa? Ou então, eu preciso contratar mais gente, porque eu preciso vender mais, tá? Mas você está olhando o seu orçamento, você está vendo se está sendo compatível com o orçamento da empresa, você vai contratando gente, a empresa que se vire para pagar depois, porque eu preciso bater minha meta, a empresa que se vire com os custos dela. Entendeu, pessoal? Então, assim, esse quarto nível, ele já é um gerente que já consegue alinhar a área que ele está de vendas com a estratégia da empresa, tá bom? Ele consegue ver o todo, tá? Então, esse é o quarto nível, tá bom? O quinto nível é de gerente funcional para gerente de negócios, tá? Então, ele atua como se fosse um dono da área, precisa entender de finanças, estratégia e cliente, tá? Então, além dele ele fazer esse acompanhamento da área dele, as entregas da área dele de gerente de vendas,
tá? E saber alinhar isso para as entregas da empresa, ele já ainda tem uma visão de gerente de negócios mesmo, como se fosse o líder ali do negócio, né? Ele sabe quanto que vai impactar a entrega dele na empresa, ele entende de finanças, ele entende de estratégia, ele entende do comercial, ele entende de tudo ali, do RH, tá? Então, a gente está falando de gerente aqui, mas é só para dar nome às etapas aqui, tá? Dos líderes. Mas a gente vai construindo junto para depois a gente ver em qual nível de liderança que a gente se encontra, tá bom? Então aqui é o 5º nível, pessoal, é esse cara que já entende da estratégia da área dele e a estratégia da empresa, só que ele já tem uma visão bem ampla de todos os aspectos da empresa, não só o que a área dele pede, tá bom? E aqui o 6º nível é de um gerente de negócios para líder empresarial, tá? Então é a capacidade de pensar no todo, cultura, futuro, legado da empresa, e não só as questões técnicas da empresa, mas como trabalhar os conceitos para a sua empresa ter uma entrega maior, para ela crescer, entendeu? Então esse gerente de negócios para líder empresarial é uma capacidade de você pensar no todo mesmo, e não só das áreas técnicas, tá bom? Por exemplo, quando a gente fala de cultura, o que é cultura? É o que as pessoas hoje estão fazendo, o que os seus funcionários estão fazendo na sua empresa hoje. Eles estão refletindo os seus valores? Eles estão refletindo a sua visão como dono da empresa? Tá, não estão. A sua cultura, ela está alinhada com os processos que você tem na empresa? Ah, Felipe, eu não tenho nem processo na empresa, tá? Então, assim, é uma cultura defasada, tá? Você não vai crescer com uma cultura dessa. Você tem que ter uma mudança, tá? Que a gente falou lá atrás, as mudanças, né? Que a gente precisa ter. Então, pessoal, esse cara lá do topo, assim, eu não tô falando, porque assim, todo mundo aqui, dono de empresa, tá no topo da cadeia da empresa dele, tá? Você é a ponta da pirâmide. Mas, talvez você não tenha essas habilidades e essas características aqui, desses níveis de liderança que a gente falou, entendeu? Às vezes você tá lá no topo da pirâmide da sua empresa, mas você tá no nível 2. Ah, eu ainda estou aprendendo a delegar para os meus funcionários. Eu ainda estou aprendendo a comunicar o que eu preciso que seja feito. Eu ainda estou aprendendo a acompanhar o que eles estão fazendo para ver se o que eu passei para eles fazer está sendo feito de forma correta. Então, assim, não necessariamente o cara está no nível 6, entendeu? De liderança. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque o cara é o dono da empresa que ele está no nível 6 de liderança, não. Ele pode estar no nível 2, ele pode estar no nível 3. Ah, agora eu estou desenvolvendo, eu aprendi a delegar, eu aprendi a comunicar, e agora eu estou aprendendo a desenvolver outros líderes para estarem comigo, tá? E, pessoal, isso não importa o tamanho da empresa, tá? Eu conheço média empresa que fatura muito, e o cara está no nível 2 ou está no nível 3, entendeu? De liderança, o sócio da empresa, tá? Então, assim, não independe do tamanho da empresa. É uma coisa do dono da empresa. É o nível que você está e o nível que você está passando para o seu time. É o nível que o seu time está também. Isso porque o que você tem hoje reflete no seu time. Ah, não, eu sou um cara nível 6, tá? Mas e o seu liderado? Ah, não, ele está no nível 2. Pô, então não faz sentido, pessoal. Entendeu? Você não está sabendo passar isso para ele. Na verdade, não existe isso, tá? Porque se você cresce, os seus liderados crescem também nesse funil aí de liderança, tá bom? Porque você vai puxando outras pessoas, né? Então, assim, é uma coisa pra gente pensar e refletir. Ah, em que nível que eu tô hoje? E uma forma de conhecimento, tá? Que eu quero trazer aqui. Porque muitos donos de empresa não conhecem esse conceito de níveis de liderança que a gente tem, tá? E isso é muito importante. Porque muitas vezes, você conhecendo, você vai falar, pô, então se eu tô no nível 2, como é que eu faço pra ir pro nível 3, tá? E como é que eu vou puxar as pessoas também pra eu desenvolver essas lideranças para estarem perto de mim? Porque eu só vou crescer se eu desenvolver. Não adianta você estar no nível 6, pessoal, que você não vai crescer, porque seu time está no nível 2. Entendeu? Não vai, sua empresa não vai crescer. Você tem que puxar essas pessoas junto de você, tá bom? Então eu queria trazer esse conceito aqui, desse funil, que eu achei muito pertinente, e para o pessoal que está começando, para os empresários que estão começando, é muito legal você entender isso e saber que isso já foi estudado e a gente pode aplicar isso na nossa vida, em primeiro lugar, né? Que começa lá o primeiro nível, ser líder da gente mesmo, e depois a gente ir desenvolvendo outros líderes, tá bom? Então aqui, a cada nível de liderança exige uma chave, uma virada de chave. A cada nível de liderança exige uma virada de chave,
tá bom? Se você não quiser mudar, se você não quiser virar a chave, você vai continuar do mesmo jeito, a sua empresa vai continuar do mesmo jeito e os seus funcionários vão continuar do mesmo jeito, tá? Porque não adianta você ficar reclamando do funcionário, que ele não é bom, que não, né, que não tem funcionário bom hoje em dia, eu escuto muito isso. Tá, mas você está proporcionando um crescimento para ele? Você está desenvolvendo ele como uma liderança? Ah, não, Felipe, eu não estou fazendo isso, é muito difícil, eu não tenho tempo. Tá bom, então não adianta ficar reclamando que o cara é ruim se você não está desenvolvendo o cara, entendeu? Então, assim, você como empresário, você precisa mudar em primeiro lugar para depois trazer essa mudança para eles e eles mudarem. Lógico, tem gente que não vai querer, mas tem gente que vai. Né? E parte muito de você desenvolver esse pessoal, essa galera, tá bom? Porque é eles que vão formar a base da sua empresa, tá? Esse crescimento é isso, pessoal, é desenvolver pessoas, tá? Que isso desencadeia na sua cultura, desencadeia nos seus processos e isso leva ao crescimento do seu negócio. E muitas vezes o crescimento trava porque alguém não fez essa virada de chave, que muitas vezes é o dono da empresa. Ah, eu não vou mudar, tá assim, tá bom. Eu vejo muito isso, a pessoa não quer mudar, tá? Então, assim, se você quiser mudar, se você quiser crescer, você tem que dar passos para isso acontecer. É difícil? É complicado? São pessoas não é uma ciência exata? Não é. Mas você precisa delas para o seu negócio crescer, tá bom? Então, pessoal, como a gente aplica esse funil de liderança na pequena empresa? Então, foi o que eu falei. A gente tem que adaptar esses níveis à nossa realidade, tá? Então, talvez você só tenha 2 ou 3 níveis até hoje. Então, talvez você esteja no nível 2 ou no nível 3, tá? E você tem que adaptar essa realidade ao seu negócio, tá? Então, assim, hoje eu faço tudo sozinho. Tudo que acontece na empresa, as pessoas precisam vir até mim para eu resolver, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai desenvolver uma liderança para isso não chegar em você, tá? Ou, por exemplo, eu estou aprendendo a delegar. Pessoal, eu vejo muita gente que não sabe delegar, tá? Porque ela não sabe largar o osso do negócio. Você precisa aprender a largar o osso. A partir do momento que você tem uma tarefa e você passou para uma pessoa, deixa ela resolver. Ah, mas precisa ser perfeito, precisa ser do meu jeito. Não precisa ser do seu jeito, não precisa ser perfeito. Se ela entregar o resultado, beleza, parte para a próxima. Porque senão você fica preso naquela tarefa e você não consegue sair. Então, pessoal, delegar é aquele negócio. Você passar para a pessoa e acompanhar se ela vai te entregar da maneira correta, tá? Se ela vai te entregar o resultado. Ela entregou o resultado, beleza, parte para a próxima. Ah, qual é a outra tarefa que eu preciso fazer? Você já tira uma tarefa do seu dia, tá? E de maneira simples, pessoal, tá bom? Não é um bicho de 7 cabeças, mas eu vejo muito, não, eu construí essa empresa aqui, eu tenho que saber nos mínimos detalhes o que está acontecendo e tudo. Não, sua empresa não vai crescer assim, não vai crescer. Você está travando o crescimento do seu negócio, tá? Delega para a pessoa, deixa ela resolver, depois ela vai voltar. Ah, aconteceu isso. Como é que eu resolvo? Não, faz assim e deixa ela resolver. Se ela voltar com uma dúvida, você responde. E se ela voltar com um resultado, se for legal, beleza, pô, parabéns, legal, é isso aí mesmo. Ah, se não for, da próxima vez você precisa fazer isso aqui, que vai melhorar. Pô, da próxima vez ela já faz do jeito que precisa ser feito. E bora, entendeu? Parte pra próxima. Não fica travando o crescimento do seu negócio porque precisa fazer tudo do seu jeito e sair de forma perfeita. Não precisa. O crescimento da empresa não se dá dessa forma, tá bom? Então, isso é uma crença limitante que você, dono de empresa, empresário, precisa quebrar na sua cabeça. Não vai ser do seu jeito, tá? Não vai ser. Pessoas são diferentes, pessoas trabalham de forma diferentes, tá? O que ela precisa entregar é o resultado, ponto, tá bom? Então, assim, se você está no nível 2, está no nível 3, o que eu preciso para ir para o próximo nível? É isso que você precisa entender na sua cabeça. E aí começar a agir. Começar a agir de forma que tem ações para isso acontecer, tá? Porque não adianta você falar, tá, eu sei que eu preciso fazer isso, porque, pessoal, muita gente sabe o que eu tô falando aqui, muita gente sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Ah, porque eu não tenho tempo, porque é muito difícil, semana que vem, as pessoas que ele tá falando lá não são o meu time, porque meu time, se ele conhecesse meu time, ele ia ver que não dá para trabalhar com ele. Tá, então tenta trabalhar. Se não der, pessoal, troca, entendeu? Contrata outra pessoa. Mas a sua empresa precisa andar. Desenvolva pessoas que vão te entregar um resultado legal, tá? Mas isso passa pelo desenvolvimento também. A pessoa não vem pronta, tá? Ela não vem pronta do mercado porque cada empresa é diferente da outra. Então você passa pelo seu desenvolvimento também. A sua liderança passa pelo seu desenvolvimento, tá bom? Então, assim, um exemplo prático, tá? Você como dono precisa sair do operacional. Isso é fato. Não 100%, mas precisa sair para você ir apontando outros nortes para sua empresa, uma visão, uma missão do seu negócio, tá bom? Mas para isso, precisa confiar e formar alguém. Se você não confiar na pessoa, se você não formar essa pessoa, você não vai sair de lá, tá? É isso que esse
funil de liderança nos fala, tá bom? É você, cada vez mais, você conseguir sair desse operacional do dia a dia, tá? Você, no caso, você precisa saber delegar, liderar e multiplicar, tá? Essas 3 coisas. Você precisa saber liderar. Primeiro a gente viu lá, primeiro nível, é líder de si mesmo, tá? Você sabe liderar, você sabe se organizar, você tem uma rotina organizada, você consegue gerir seu tempo? Não. Tá, então eu tô no nível 1, tá. Você é dono da empresa, tá no nível 1, você não sabe nem se organizar, nem organizar seu tempo. Então vamos lá, pessoal, o que eu preciso pro próximo nível? Tá? Eu preciso saber me organizar e saber passar o que eu quero para outra pessoa, para ela saber liderar também, tá? Então, é escadinha, pessoal, tá bom? E tá tudo bem. Se você descobriu que existe esses níveis de liderança hoje, se você está descobrindo hoje, tá tudo bem. O problema é que você vai fazer daqui para frente. Agora eu sei. Tá, e você vai fazer o quê? De hoje para frente. Você vai continuar nesse mesmo nível? Ou você vai querer subir essa escada que vai te levar para o sucesso, para o crescimento da sua empresa, para você ter um time grande, tá bom? E para você sair pelo menos 50% do seu operacional. Então, assim, comece com uma coisa, tá? Hoje eu entro e pago contas. Tá, será que tem alguém no meu time que sabe fazer isso? Ou que consegue fazer isso? Ou que tem uma pequena noção de computador, de banco, de informática? Eu vou chamar essa pessoa. Fulano, vem aqui. Eu gasto, sei lá, vamos pensar, eu gasto 2 horas do meu dia organizando todas as minhas contas que eu vou pagar, colocando isso numa planilha, né, pessoal? Porque todo mundo aqui faz planilha, né, de fluxo de caixa, para depois ver o DRE no final do mês, ver se tá lucrando ou não tá, né? Bom, não vamos falar de finanças hoje, tá? É só o conceito de liderança, mas só para vocês irem orientando. Então, eu gasto 2 horas do meu dia para fazer isso. Pô, vou chamar, sei lá, a dona Rita ali, ela me ajuda aqui no escritório, mas eu acho que ela pode me ajudar nessa organização aqui. Eu acho que ela tem capacidade para fazer isso, tá? Porque assim, a gente tem que entender as capacidades também, tá bom, pessoal? Pessoa certa nas funções certas. Se ela já é do escritório, se ela já tem alguma noção ali, né, ela tem alguma noção ali para você, pô, dona Rita, senta aqui, vamos, ó, olha o jeito que eu pago a conta, ó. Eu entro no banco, vejo tudo que tá no DDA, eu bato com o que tá na minha planilha, né, do que chega aqui de fornecedor, né, de conta de água, luz, telefone, e aí eu vejo se tá correto as contas no mês. Beleza, tá correto, eu jogo ali no banco e depois eu dou um aceite para fazer o pagamento. Eu autorizo meus pagamentos, tá? Dona Rita, eu vou continuar autorizando, tá? Mas agora, a partir de hoje, eu quero que você coloque todas as contas aqui do mês e para ver se as coisas estão batendo no DDA e a planilha que eu faço. E aí a gente fazendo isso isso viraria uma rotina sua para você me ajudar e eu ganhar 2 horas para fazer outra coisa. Tá bom? Tá bom, seu Gilberto, vamos lá. Como é que faz isso aqui? Como é que entra no banco? Não sei o quê. Você dá uma semana ali sentado junto com a dona Rita. Ela pegou, já era. 2 horas a menos no seu dia que você precisa ficar fazendo lá. Ela manda para você os pagamentos, você só vai lá, autoriza, beleza. No começo você vai pegar a planilha e vai ver se está correto, as coisas estão entrando, né? Você vai fazendo esse deparo, né? E aí você vai pegando confiança na pessoa, né? E você já ganha 2 horas no seu dia. O que você faz em 2 horas, você vai fazer em meia hora, tá bom? Então você ganha 1h30. Pô, isso não é bom? É ótimo, pessoal, é ótimo. Só que se você não sentar com a pessoa, não treinar, não desenvolver essa pessoa, você vai continuar nessa operação. Você precisa ficar nessa operação todo dia? Você precisa ficar 2 horas lá por dia fazendo isso? Não. É só treinar e capacitar uma pessoa para fazer isso. Você precisa fazer meia hora isso, tá? E aí 1h30 você vai fazer outra coisa. Então é assim que desenvolve pessoas, tá bom? É assim que você treina líderes, tá? Para você delegar, liderar e multiplicar, tá bom? Então, assim, como você trava no seu dia a dia? Centraliza tudo. Você cobra as pessoas, mas você não forma as pessoas. Isso aqui é uma formação. Ela não sabia fazer isso, a dona Rita, e você formou ela ali em 1 semana, 2 semanas, vamos pensar, seja, no máximo, 1 mês, mas não leva tudo isso, tá? Pra ela pegar. É muito rápido. Se ela já tem uma noção ali de escritório, ela pega, sei lá, acho que em 15 dias no máximo, tá? Mas vamos pensar no pior dos mundos, 1 mês, que você parou 1 horinha por dia ali, tá? Pra você estar com ela ali acompanhando esses negócios. Pronto, já saiu isso da sua mão. Você já ganhou no próximo mês, você já vai ganhar 1h30 aí por dia para fazer outras coisas, para pensar em outras coisas, entendeu? Então, assim, a gente não é só cobrar a pessoa, você tem que formar, porque se você não formar, você também não vai crescer, tá? Crescimento, o seu crescimento está muito ligado na formação que você está dando para os seus funcionários e para os seus líderes, tá bom? Abaixo de você. Então, assim, você contrata muito pessoas ali de força braçal, tá? Mas você não desenvolve essas pessoas para pensarem mais fora da caixa, tá? Você contrata de uma forma operacional ali, um técnico do dia a dia, mas você precisa desenvolver elas para falar, pô, e agora? Eu estou fazendo isso aqui no meu dia. A gente passou pela gestão de tempo. Você colocou os rituais que a pessoa precisa fazer, né, no dia a dia.
Só que ela fica um espaço livre ali. O que ela está fazendo depois? Entendeu? Então, assim, desenvolver essas pessoas para trazerem mais soluções para o seu negócio, para sugerir mais soluções para o seu negócio, tá? E para pensar de uma forma que talvez você não pensaria, tá? Porque muitas vezes a gente contrata pessoas e muitas vezes elas são melhores que nós, né, em determinadas funções. E isso é bom. E aí a gente tem que abrir também para elas trazerem sugestões e não ficar na mesmice, tá? Porque você desenvolveu esse processo e esse processo está correto. Mas seu Gilberto, eu acho que se a gente fizer assim, e contratar um sistema assim, que se a gente vai pagar R$300 por mês é baratinho, pô, a gente vai ter muito mais eficiência no pagamento de contas aí da empresa no dia a dia. Pô, legal, Donita, pode contratar, tá dando orçamento? Legal. Hoje a gente faz tudo no braço, na planilha, vamos contratar um sistema. Pô, isso aí vai ajudar muito. E aí eu vou conseguir olhar de casa o que está entrando, o que está saindo. Ela vai conseguir jogar as coisas tudo num sistema centralizado, não precisa de planilha. Então a informação fica muito mais confiável, tá bom? Então é isso, pessoal. É desenvolver pessoas e cabeças para estarem junto com você no crescimento do seu negócio. E aí, eu queria falar também o papel da cultura e dos processos no crescimento do seu negócio, tá? Então, só para a gente entender aqui essa questão de cultura, que é a última parte ali do desenvolvimento de liderança, que é cultura, legado, né? E é importante a gente saber para você desencadear isso em todos os níveis de liderança do seu negócio. Porque isso é uma coisa que você, dono de empresa, precisa ter. Saber o jeito de ser da sua empresa. Qual que é o jeito de ser? Porque o pequeno empresário, o jeito de ser da empresa é muito do que o empresário passa no dia a dia ali. A partir do momento que você vai crescendo, desenvolvendo lideranças e você não fica tão focado ali no operacional da sua empresa, né, junto com as pessoas ali no dia a dia, a cultura da empresa precisa estar espelhada na sua visão, nos seus valores, tá? E não necessariamente você precisa estar lá 24 horas por dia para ter o seu jeito de ser, tá? Então, é muito do comportamento das pessoas que trabalham com você, que você espera, mesmo quando você não está lá, tá? Então, a cultura é isso. Qual o comportamento que essas pessoas têm que ter, mesmo não estando lá, tá? Então, é isso que você vai propagar para os seus funcionários, tá? E é isso que você vai propagar para os seus líderes, né? Gerentes, supervisores, coordenadores, na sua empresa, e eles vão propagar para os seus funcionários, para a empresa inteira estar falando a mesma língua. E o processo é o como se faz, né? É o como se faz, o caminho para alcançar os resultados, tá? Então você precisa ter esse caminho bem claro para os seus colaboradores e funcionários, para vocês estarem jogando no mesmo time, tá? Porque senão você está chutando a bola para um lado e o outro está chutando a bola para o outro. Você fala, pô, o caminho é para lá, o gol está para lá, né? Então, se você não tiver um processo bem definido, às vezes os seus funcionários estão jogando contra você e você nem sabe, ou às vezes até sabe e você não tem força para mudar isso. Então isso passa muito pela cultura. Então, assim, sem cultura, as pessoas não se guiam sozinhas, tá? E sem processos, tudo depende de você, do dono da empresa, tá bom? Então, é muito importante trabalhar essas duas coisas. Cultura, você tem um guia, uma orientação, um norte para essas pessoas, uma visão, né? Para essas pessoas que trabalham com você, e um processo para não depender tudo de você, para não cair tudo na sua mão. Senão a empresa, toda a decisão que vai tomar, tudo que vai fazer, até o seu gerente lá fica te ligando, mas como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Porque não tem processo, tá? E a culpa é sua. Infelizmente, dói ouvir isso? Dói, mas a culpa é sua, porque você não criou um processo para ele. E isso é muito importante na formação de líderes. Eles são os principais tradutores da cultura da empresa. Traduzir essa cultura é papel dos líderes, tá bom? E são quem garante que o processo funcione, sem inventar moda, tá bom? Sem inventar moda, pessoal. A venda de roupa na minha loja, a pessoa entra na loja, a gente faz o atendimento, depois ela passa no caixa, ela faz o pagamento, sai o ticket, quer nota fiscal, não quer nota fiscal, tá. É um processo. Dá a nota fiscal para a pessoa e ela sai com a sacola da loja, tá? É um processo. Então, você não precisa inventar, né, a roda. Esse processo existe, né? Mas vai passar na maquininha X, na maquininha Y. Qual o sistema que a gente está usando para fazer a conta, a venda, né? Isso depois ele gera um faturamento, isso eu mando para o meu financeiro, né? Para depois ele colocar no fechamento, depois ele fecha o caixa, aí ele monta, coloca no fluxo de caixa, e depois no final do mês monta um DRE, e aí eu consigo ver o custo dessa roupa que entrou, versus o quanto que a gente vendeu, né? E quanto que a gente está tendo de margem, tá? Então isso tudo são processos dentro da empresa, rituais que as pessoas fazem no dia a dia para a empresa fluir, tá bom? Então, determinar esses processos é o líder
que determina, ou o dono da empresa, que determina esses processos, tá bom? Então você tem que ter isso. O bom, eu sempre acho bom desenhar os processos. Porque se essa pessoa sai, essa pessoa que está lá no caixa dessa loja, ela sai, e entra outra pessoa, pô, já tem os processos desenhados. Ela não vai inventar a moda ali. Ela vai fazer o que está sendo dito ali para fazer. Porque se o negócio já funciona, né? Por que não escrever o processo, né? Se essa pessoa sai, a gente vai ter que entender novamente o que está sendo feito. Você, líder, vai ter que, o ser dono da loja, vai ter que ir lá e falar, ó, é assim que faz, é assim, assim. Tudo bem, se a loja é muito pequena, beleza, mas se você já tem um processo desenhado, é muito mais fácil você treinar essa pessoa, tá bom? Então, e isso passa por desenvolvimento de pessoas, tá? De processo e cultura, né? Então aqui, como a gente desenvolve essas lideranças na nossa empresa, tá? Então comece com clareza, tá? Se você tem, hoje você é dono da empresa, tá? Você tem uma loja de roupa, você tem uma padaria, você tem um restaurante, você tem um pet shop, é muito importante você saber como você vai desenhar isso, entender com clareza. Como é que eu vou desenvolver essa liderança? Então, qual papel essa pessoa precisa cumprir na minha empresa? Essa é a primeira pergunta-chave. Esse líder aqui que eu vou desenvolver, ou o funcionário que está ali, qual o papel que ele precisa cumprir na minha empresa? O que ele precisa me entregar na minha empresa? Para ele, a gente fluir o processo, tá? Essa é a primeira pergunta. Que decisões essa pessoa precisa tomar no dia a dia dela? Se ele é um líder. Eu estou desenvolvendo esse líder. Eu contratei um gerente novo, por exemplo. Qual papel ela precisa cumprir? Primeira pergunta. Quais decisões ela precisa tomar? Porque se eu estou contratando um gerente é porque eu quero ficar um pouco mais afastado ali, não ficar 24 horas dentro da minha loja, tá? Porque eu confio nessa pessoa, né? E eu quero passar essa informação para ela ficar ali vendo as vendas, como é que é, o caixa, o recebimento de mercadorias e tal. Então, quais decisões ela precisa tomar no dia a dia, tá? E com quais recursos, tá? Quais ferramentas ela vai tomar essa decisão. Não uma coisa, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo. Por isso que é bom entender os processos, tá? Porque quando você tá, por exemplo, você tem uma loja de roupa, vamos pegar esse exemplo, e você vai contratar um gerente, você é o dono da loja, você tem 2 ou 3 funcionários ali, de vendas e uma pessoa de caixa, vamos dizer assim. Então tá tudo na sua cabeça, os processos estão na sua cabeça, você sabe exatamente o que você precisa fazer para resolver problemas de pagamento de maquininha, você precisa saber exatamente, você sabe exatamente para quem ligar se o fornecedor não entregar, você sabe exatamente ali a diretriz ali do seu negócio. Quando você contrata uma pessoa de fora, ela não sabe o que está na sua cabeça, tá? Isso parece óbvio, pessoal, mas no dia a dia não é tão óbvio assim. A gente contrata achando que a pessoa, é porque ela era gerente lá da loja X e ela sabe fazer as coisas. Muitas vezes não sabe, porque o seu negócio é diferente. Mesmo sendo no mesmo ramo, as coisas são diferentes, tá? Então é bom desenhar os processos e entender os recursos que ela pode utilizar. Então, eu vou passar o telefone do fornecedor tal, vou passar o telefone do gerente do banco, vou dar o acesso lá das maquininhas lá para ela, se tiver algum problema, o contato lá do pessoal, para ela pedir a troca, entendeu? Então é isso. Quais recursos ela tem, tá? Se você está contratando uma pessoa para ser líder. Que seriam os mesmos recursos ali para solucionar algum problema ali que ela vai ter no dia a dia, tá bom? E aí, então assim, começar com clareza nessas coisas, tá? Antes de contratar essa pessoa. E depois de contratar, treine e acompanhe, tá? Então, capacite uma liderança não só na parte técnica, tá? Mas na parte de gestão. Tendo o seu olhar de dono, você vai capacitar essa pessoa ali, esse gerente ali de loja, para ele ter o seu olhar. Fulana, aquilo ali tá errado. Que passou a maquininha errado. Não deu o desconto que precisava para aquela cliente. A gente tá com essa promoção aqui, não viu isso aí. Entendeu? Então, para ela ter esse olhar ali no dia a dia, como se fosse você ali, tá? Isso é treinamento, pessoal. É treinamento. E não só na parte técnica, tá? Mas num como um todo. Aquela pessoa ali, ela não veio trabalhar ontem. Eu acho que ela tá com problema, alguma coisa na família. Vai lá conversar com ela, tá? A gente tá com 2 vendedoras, eu preciso de mais uma, porque a loja tá ficando cheia e as 2 não estão dando conta. Vamos contratar mais uma, porque assim a gente vai vender mais. Então, ter esses olhares de gestão e capacitando, não só na parte técnica. Porque às vezes essa pessoa é uma vendedora também. Ela veio de outra loja como vendedora, era muito boa. Vou contratar ela vai ser gerente aqui, tá? Mas ela não tem essa visão de gestora, né? E ela não tem a visão da sua empresa. Então, você tem que indicar ali para ela quais são os pontos ali que ela precisa observar no dia a dia para ir comentar com você, tá bom? E te passando e resolvendo o que ela conseguir, com as ferramentas que você vai passar para ela. E dê o feedback real para ela, tá? Ontem a vendedora foi fazer uma venda e ela não deu desconto de 10% daquele cliente. E o cliente, eu conheço esse cliente, ele mandou uma mensagem depois e ele falou, eu tinha aquele desconto, não deu. Então, assim,
você precisa estar de olho nessas questões. Porque esse cliente eu conheço, mas se eu não conhecesse, talvez ele nunca mais voltaria aqui, né? Então, você precisa dar esse feedback real para sua gerente, para ela entendendo ali a dinâmica do seu negócio, tá bom? E criar uma rotina de reuniões com foco em pessoas e não só em tarefas, tá? Então assim, pessoal, uma vez por semana vamos chamar as 3 vendedoras aqui, pessoal, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, o cliente não foi bem atendido ontem, avaliaram a gente mal, né? Então, o que tá acontecendo? Eu vi você que tá com problema com a fulana de tal, por que tá acontecendo isso, né? Por que vocês não estão se dando bem no trabalho? Vamos melhorar o ambiente de trabalho? Como é que a gente melhora isso? Tá? Então, criar essas reuniões de time mesmo, de ambiente, de clima de trabalho, clima organizacional, com foco nas pessoas, tá? E conversando com ela e ela dando feedback também, esse gerente, você contratou das pessoas que estão trabalhando ali para você, tá bom? E aí crie mini funis de liderança interna, tá, da sua empresa. Então, o que é isso? Estágios de crescimento para cada pessoa. Então, por exemplo, você contratou essa gerente, tá, de fora da empresa. Ou vamos pensar, você subiu de cargo uma pessoa que era muito boa vendedora e você subiu para gerente, tá? Tá, então qual que é o funil de desenvolvimento dessa liderança aí que você vai fazer com ela? Porque ela era vendedora, ela é muito técnica. Você precisa transformar ela numa gestora, desenvolver ela como uma gestora, tá? E quais estágios de crescimento ela vai passar, tá? Então, assim, ela é organizada? Provavelmente, senão ela não ia ser promovida, tá? Ela sabe delegar? Não sabe. Ela só sabe executar, tá? Então, beleza. Então, o primeiro nível aí que você vai desenvolver nela desenvolver ela passar para outras pessoas o que precisa ser feito, tá? Com firmeza e com autoridade, tá? Primeiro, você comunica às outras que ela está subindo, ela está muito tempo com você confia nela, ela é uma ótima vendedora e ela está subindo de cargo agora, ela está virando gerente. Legal. E ela vai ser desenvolvida para isso, tá bom, pessoal? Beleza. Então, você comunica isso para a equipe, tá? Para não ficar um negócio não tão claro, que eu vejo isso também em muitas empresas, e aí depois a pessoa sobe de cargo e aí vira inimiga, que eram os colegas de trabalho, vira uma inimiga, né? Então você comunica isso de uma forma clara e explica o porquê você está fazendo isso, que é importante comunicar, e de uma forma que faça sentido, tá bom? Não, só porque eu gosto mais dela, não. Ela está subindo porque ela tem as entregas, ela vende bem, né? E eu entendo que ela tem a gente consegue desenvolver ela como gestora, tá bom? Então, e você realmente desenvolve ela como gestora, tá? Então, assim, ensina ela a delegar, ensina ela a acompanhar as outras, ajudar as outras em momentos que elas precisam fazer a venda que não está saindo ali, tá bom? Então, você precisa desenvolver, tá? E se você escrever esse estágio de crescimento dessa pessoa, até onde ela precisa desenvolver, legal pra caramba, porque isso vai ajudar muito a você não perder o foco ali e não largar essa pessoa depois de um mês, tá? No desenvolvimento dela. E acompanhar constantemente, né? Então, você, como dono, você acompanha esse gestor constantemente. E é como? Conversando, dando feedback, e ela falando também as dificuldades que ela está tendo, né? Os desafios que ela está tendo com a equipe, tá bom? Então, é importante você acompanhar constantemente e não largar essa pessoa ao Deus dará, tá? Mas você ir acompanhando esse gerente aí, os estágios dele, tá bom? E aqui, os erros mais comuns, tá? De exemplo aí, só pra gente entender por que devemos fazer isso e desenvolver pessoas, tá bom? Então, promover o melhor técnico a líder, sem preparo, que é isso que eu expliquei agora, nesse exemplo. Você promove a pessoa e ela é muito boa no que faz, é muito boa de venda, só que ela não é um líder. Então, você não prepara e acaba tendo um problema com essa pessoa. E não só com essa pessoa, com o time, porque eles não reconhecem ela como líder. E aí, meu amigo, a sua empresa tá fadada aí pro buraco, tá bom? Porque você depende dessas pessoas para fazer a venda para você. Você como dono, como dona dessa loja, você precisa das pessoas venderem para você. E se o time está com problema com o gerente, as vendas não vão sair conforme deveriam, tá? Você não pode esperar que alguém nasça pronto, tá? Mesmo que ela venha de outra empresa, mesmo que ela era gerente em algum outro lugar, é importante essa troca e continuar esse desenvolvimento, porque ninguém é 100%, tá? Entender que estágio que ela parou o desenvolvimento, para você continuar esse desenvolvimento dentro da sua empresa. Você querer crescer, mas sem mexer na estrutura também, não adianta, porque você vai ficar patinando. Você precisa ter uma estrutura sólida, pessoas capacitadas, líderes capacitados, né, com segurança para fazer aquilo e treinados para executar o que precisa ser feito, tá bom? Então é isso, pessoal. É muito importante a gente desenvolver pessoas, tá? A empresa toda que cresce passa por desenvolvimento de pessoas. E se você é um pequeno empresário, não é diferente. Esse caminho, ele já foi traçado
e já foi feito por muitos empresários médios e grandes aí. Então você não é o único, a sua equipe não é a pior, né? Porque talvez você não está sabendo como desenvolver essas pessoas. E é uma questão de conhecimento, né? E de aplicar conhecimento na empresa e executar na prática, tá bom? Então, desenvolva a si mesmo primeiro, para depois você desenvolver pessoas, tá bom? Então, a conclusão que eu queria deixar aqui para crescer, você precisa de cultura, processos e liderança. Sem isso, você não vai crescer, tá? Esse funil de liderança é um mapa de como formar líderes certos para cada fase, tá? Cada fase da sua empresa, cada fase de cada líder que você está desenvolvendo, tá bom? É um mapa que é um conceito, né, já pré-estabelecido, que eu, como consultor, né, especialista em gestão financeira e gestão de empresas aí, entendo, né, nesses 15 anos aí de consultoria, eu entendo que é um mapa muito legal, que a gente pode ir escalando ali e se desenvolvendo e desenvolvendo as pessoas que estão com a gente, tá? O crescimento da empresa depende de sair da centralização e formar sucessores, tá? A gente pensa em sucessores muitas vezes sendo filhos, né, gente da família, mas são também pessoas que estão ali com a gente, nos ajudando no dia a dia, e você precisa formar essas pessoas, porque se elas forem para um próximo nível, a sua empresa vai também, tá? Isso é natural, pessoal. A partir do momento que você desenvolve cultura na sua empresa e desenvolve líderes, naturalmente você vai para o próximo passo, tá bom? Você vai para um novo nível de crescimento no seu negócio. Então, para fechar aqui essa ideia, faça uma autoavaliação em que estágio você está como líder, tá? E é uma avaliação, é uma reflexão nossa, tá? E você olhando também para em que estágio você está e você olhando para sua empresa também, se você está desenvolvendo esses líderes, tá? E se você está formando líderes ou apenas cobrando resultados, tá bom? Porque cobrar resultado, pessoal, você não vai sair do lugar, tá? Você vai ficar cobrando resultado, mas você não está desenvolvendo pessoas, então se você põe a régua um pouco mais para cima, o pessoal não consegue chegar, porque eles não estão sendo desenvolvidos para isso. Então cabe a você, líder, dona da sua empresa, capacitar essas pessoas. E, sei lá, vamos pensar numa empresa familiar. Ah, não, é eu e meu marido, tá? Vocês estão se capacitando para ser líder? Vocês estão buscando essa capacitação e essa escalada de liderança? Ou ficar um cobrando o outro, um brigando com o outro, que tinha que ter feito, que não tinha que ter feito? Tá, pega um fim de semana, vai fazer uma imersão. Tem umas imersões, tem umas caras, eu concordo, mas tem umas que são mais, não são tão caras assim, tá? Pega vocês dois e vai para uma imersão de liderança, de gestão, de finanças, de gestão de pessoas. Tem para escolher hoje em dia. E vai, vocês vão sair com uma nova ideia, vocês vão sair com uma nova visão e um vai ajudando o outro a crescer, entendeu? Isso é muito legal, pessoal. Quando você faz essas coisas junto, em família, né? Isso é muito legal, porque um vai cobrando o outro, mas de uma forma para buscar o crescimento mesmo do parceiro ali, né? Ou do sócio, né? Vai junto para essa imersão, é muito legal, tá bom? Para vocês alinharem as visões aí. Porque muitas vezes você está falando A, o seu sócio está falando B, e vocês não se entendem, e a empresa fica patinando, seus funcionários ficam tudo perdido. É importante vocês falarem a mesma língua, tá bom? E essas imersões são boas. Eu vou perder meu fim de semana. Pessoal, se você quer crescer, tem que fazer certos sacrifícios, tá bom? Tem que sacrificar. Mas eu abro no sábado e não tem ninguém para ficar na empresa. Começa com capacitação de líderes, tá? Então, capacite uma pessoa para desenvolva essa pessoa para ficar um dia na sua empresa, que você não esteja lá, para você poder sair e fazer, e ganhar mais conhecimento, ajustar e alinhar a sua visão de empresário, tá bom? Então, é isso, pessoal. E eu deixo uma frase aqui: a empresa cresce na mesma velocidade em que você desenvolve a liderança e as pessoas ao seu redor. Então, assim, mesma velocidade que você está se desenvolvendo, a sua empresa vai crescer. Então, se você não está buscando se desenvolver, você não está buscando conhecimento, a sua empresa também vai estagnando, tá? E chega uma hora que morre, porque a gente sabe que no Brasil, quem não está crescendo está morrendo, né? Então, vá buscar conhecimento, vá buscar capacitação, e vá desenvolver lideranças, tá bom? E se você não sabe como, busque conhecimento, busque ajuda, abra a cabeça. Esses estágios aqui de conhecimento ajudam muito a gente a entender e aplicar no nosso negócio. Esse livro aqui, Pipeline da Liderança, do Rancharan, é muito bom, eu recomendo a leitura para você, tá bom? E eu quis passar hoje como a gente aplicar esses conceitos num pequeno negócio, tá? Porque às vezes a gente pega esses livros desses gurus, né, da gestão, e fala, tá, mas eu tenho um negócio pequeno, como eu vou aplicar nele?
né? E o que eu quis trazer para você hoje é aplicar esse conceito num pequeno negócio. Porque eu entendo que se os pequenos empresários tivessem esse conhecimento, eu falo do pequeno empresário, mas os médios também, tá bom? Tivessem esse conhecimento de forma mais prática ali na empresa, eles estariam crescendo muito mais rápido, tá? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, manda para um amigo empresário também que precisa entender um pouco desses conceitos de liderança, tá bom? E aplique, pessoal, na sua empresa. Mesmo que seja uma coisa pequena, mas hoje, com o conhecimento que você tem, comece amanhã a aplicar esse conhecimento no seu negócio. Que isso vai, eu digo, do 0 para o 1 já é muita coisa. Comece a aplicar isso e comece a colher os resultados, tá bom? Eu fico por aqui e até mais. Tchau, tchau.